Olá, aluno! Bem-vindo a mais uma aula de matemática. Vamos continuar estudando a respeito das áreas, só que dessa vez a gente vai ver a área do círculo, que é o que está faltando para fechar esse bloco de estudo de áreas. Então, assim, para a área do círculo, a gente vai precisar de um elemento apenas, que é o raio. E vai aparecer um sujeito muito especial que a gente vai chamar de π. Então, venha nessa comigo. A fórmula da área do círculo é muito simples. Essa daqui, ó. A igual π vezes r ao quadrado. Mas como assim? Para que esse π serve? O π é uma constante matemática, certo? Que toda vez que a gente trabalha com áreas de círculos, ele vai aparecer. Existe toda uma demonstração, mas eu não vou me aprofundar nisso. Então, assim, esse π ele pode ser substituído por algum valor que o próprio problema, a própria pergunta vai dizer. Por exemplo, o π vai ser 3, tá? Ou então, o π vai ser igual a 3,1. Ou então, o π vai ser igual a 3,14, certo? Fica sempre atento, porque quando o problema disser a soma que π igual a 3, você vai fazer a substituição. Quando o problema não informar algum valor para o π, você pode simplesmente deixar o π lá quietinho na sua solução. O r vai acabar sendo o raio, tá? Então vamos ver aqui alguns exemplos bem rapidinhos. Então eu tenho aqui esse círculo, lembrando que o raio é aquela medida que vai do centro até a borda da circunferência. Esse aqui é o raio. E a gente sempre tem que ficar atento em quanto que vale o raio, porque é o que a gente vai substituir ali, certo? Vamos dizer que esse raio tenha 4 metros. É um círculo bem grande, certo? Onde o raio tenha 4 metros. E a gente vai dizer, primeiramente, olha só, que π é igual a 3, entende? Então vamos dizer que o problema está dizendo para a gente que π é igual a 3. O que a gente vai fazer? Simplesmente substituir. A gente precisa somente dessas duas informações. Então, a área vai ser π vezes r ao quadrado, que é a fórmula. Então, a minha área fica, se π é igual a 3, eu substituo aqui, vezes, quem que é o raio? É 4. E sempre elevado ao quadrado. Então, imagine o seguinte, ó. Pensa em um poço, o fundo do poço, certo? Lá no fundo do poço tem um diâmetro de 10 metros, certo? Um poço com diâmetro de 10 metros. Se eu considerar que π vai ser 3,1, qual que será a área desse poço? Mas, professor, você disse que precisa do raio, mas tem o diâmetro. Mas calma, pensa só. Vou desenhar aqui, ó, um círculo novamente. O que vem ser o diâmetro? O diâmetro é aquela linha que passa de um lado até o outro, passando pelo centro. Daqui até aqui é o diâmetro. Então, ó, tudo isso aqui, ó, essa linha inteira, vai ter 10 metros. Se tudo isso aqui tem 10 metros, quanto que vale apenas essa parte? Essa parte não é o raio que a gente acabou de ver? Então, essa parte aqui, ó, é o raio que vai valer, então, 5, porque é metade. O raio é metade do diâmetro. Às vezes, o problema não vai dar diretamente o raio, certo? Mas pode te dar o diâmetro. Então, só pega a metade daquele diâmetro que a gente vai encontrar. Então, o raio aqui, ó, vai ser 5 metros. Vamos substituir na fórmula? Então, área igual πr ao quadrado. A minha área vai ser, quem é π? O problema disse que é 3,1 vezes o raio ao quadrado. O raio é 5 elevado ao quadrado. A área vai ser 3,1 vezes 5 ao quadrado vai dar 25.
Então a minha área vai ser igual. Quando eu multiplicar 3,1 por 25, 77,5 metros quadrados. Então aqui foi só para a gente ter ideia Então aqui foi só para a gente conhecer o cálculo da área de um círculo, uma área circular. Então agora a gente vai trabalhar o volume. Lembrem que a área a gente estava trabalhando com figuras com duas dimensões, onde a gente tinha comprimento e altura. Agora no volume a gente vai trabalhar com figuras tridimensionais, com três dimensões, que vai ter comprimento, largura e altura. Vamos já ver. Vamos verificar então como calcular o volume de um paralelepípedo ou qualquer objeto que se assemelhe a um paralelepípedo. Lembre que o paralelepípedo pode ser parecido com uma caixa de sapato ou talvez um tanque de água, certo? Claro, um tanque de água no formato de um paralelepípedo, ok? Também pode ser relacionado com um tijolo, enfim. Então aqui, ó, como eu falei, essas figuras vão ter três dimensões, mas vai ser um detalhe além do que a gente tinha antes. Aqui embaixo eu também vou chamar de base, certo? Aqui, ó, também vai ser a altura, esse pedaço aqui, essa parte aqui. E aqui é o que vai mudar, ó. Eu vou chamar de L porque vai ser a largura, certo? Base, largura e altura. Então, como que vai ser o meu volume? A fórmula do volume é o seguinte, ó. E o detalhe, na área a gente utilizava A, agora no volume a gente utiliza V. O que eu vou fazer? Simplesmente multiplicar esses lados. B vezes L vezes H. Ou seja, a base vezes a largura vezes a altura. Imagina então, se essa minha base for 10 metros, essa minha largura for 2 metros e a minha altura for 4 metros. Quanto que vai valer essa minha área? Simplesmente eu faço a troca. Volume igual. Então, base troco por 10, largura troco por 2, altura troco pelo 4. Volume vai ser 10 vezes 2, 20. 20 vezes 4, 80. Então aqui eu tenho 80 metros. Metros o quê? Como eu estou utilizando três dimensões, é uma figura tridimensional ao cubo. Então, aqui o volume dele é 80 metros cúbicos. Agora vamos falar do cubo. O cubo é bem interessante porque, assim como o quadrado, lembra que o quadrado todos os lados são iguais, né? Então a gente apenas pegava aquele lado e elevava ao quadrado. Aqui, ó, tanto a base como a altura e a largura vão ser todos iguais. Então eu posso, ó, simplesmente colocar como se fosse L. L aqui e L aqui, porque é igual. Então como é que fica o volume do cubo? Se eu tenho que multiplicar L vezes L vezes L, L 3 vezes, né, em forma de potência, eu tenho então L ao cubo, lado ao cubo. Então, se eu disser que esse lado é 2 metros, esse lado é 2 metros e esse lado é 2 metros, o meu volume fica simplesmente, eu pego um dos lados, que é o 2, e elevo ao cubo. Então o volume é 2 ao cubo, dá 8. 8 o quê? Metros cúbicos. Ok? Então no cubo eu não tenho aquela necessidade de saber quais são todos os lados. Se eu tirar essa informação, sabendo que isso aqui é um cubo, só pego esse lado e elevo ao cubo, que já consigo o volume. Então agora a gente vai determinar o volume de um cilindro. Lembre que o cilindro está ali relacionado, por exemplo, a lata de refrigerantes, talvez alguns tipos de garrafas de água, enfim. Para o cilindro também não é tão complicado, porque a gente vai precisar da fórmula da área, que é o que a gente já sabe fazer, adicionado com a altura do cilindro. Lembre que todo cilindro, né, tem ali duas bases, tanto a base de cima quanto a base de baixo
vai ser círculos, vão ser áreas circulares. Então lembra, ó, desse ponto aqui, ó, pro lado, tá? Vai ser o raio, certo? Vai ser o raio. Sabendo a medida do raio e também sabendo a altura daquele cilindro, a gente consegue determinar a área. Desculpa, o volume. Consegue determinar o volume. Por quê? Vai ser o πr ao quadrado, ou seja, ó, isso aqui é simplesmente a fórmula lá da área, vezes a altura, tá? πr ao quadrado vezes a altura. Então, imagina ali uma garrafa d'água, onde o raio tem ali, por exemplo, 4 centímetros, certo? Tenha uma altura de 20 centímetros. E se eu considerar que π vai ser igual a 3? Não esquece que para o volume a gente precisa do π. Quanto que vai ter? Quanto de volume que vai ter essa garrafa? Então, ó, o volume vai ser, se o π vale 3, eu troco 3 vezes o r ao quadrado, vai ser o raio elevado ao quadrado, então 4 ao quadrado vezes a altura. A altura é o h, então 20. O volume vai ser 3 vezes 4 ao quadrado vai dar 16 vezes 20, volume igual. Fazendo essa multiplicação aqui, tentando fazer de uma forma bem rápida, 16 vezes 20, ó, eu deixo esse 3 aqui, 16 vezes 20, eu vou fazer 2 vezes 6, que vai dar 12, e vai 1 para cá, 2 vezes 1 dá 2, com aquele 1 vai dar 3, e adiciono esse 0 aqui atrás, certo? Volume igual. Agora eu faço o seguinte, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, 9. 960 centímetros cúbicos, sempre elevado ao cubo quando a gente estiver trabalhando com volumes. Então é simplesmente isso. Para qualquer cilindro, tudo que a gente precisa disso. Do raio, do valor do π, que pode ser 3, 3,1, 3,14, o problema vai definir, e a altura. Novamente, aquela mesma observação que eu fiz lá na área do círculo. Se ele der apenas o diâmetro, certo? Não der o valor do raio, não der a medida do raio, mas der a medida do diâmetro, apenas dividir aquele diâmetro por 2 e utilizar como raio lá no problema, ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje, só complementando aquilo que a gente viu na aula anterior. Qualquer dúvida, dá uma olhada novamente nesse vídeo. Bons estudos e até a próxima!